Boa noite. Esse é mais um Orando com Salmos, um refúgio em tempo de aflição. Pensarmos um pouco a respeito desse momento que estamos vivendo e trazer alguma reflexão daquilo que Deus tem para nos ensinar no meio de toda essa pandemia. Alguns já estão chegando e é um prazer ter você toda noite aqui às 19 horas, nesse período que as coisas acontecem de uma forma tão pessoal, tão individual. Você está na tua casa, você está com a sua família, né? Alguns estão realmente confinados. O Nilson, boa noite, Nilson, que bom você com a gente. Lani, Roberto Brown e Iris, a Cleo com a gente também. Um abraço no Zeno, Ritinha, também a Juliana e o Fabrício, a Lucinda, a Douglas, a Neide lá de Carianos, Luiz Orlando, boa noite, querido, Vanésia, Noemi, Vili, a Tânia lá de Carianos, que bom, Tânia, manda um abraço pro Chico, a Raquel, Luiz Carlos também, Vera, sejam muito bem-vindos, esses queridos que estão com a gente hoje e outros que ainda estão entrando, né, nesse tempo aí dessa live. E hoje eu queria pensar com você o Salmo 24. O Salmo 24 é daqueles salmos que a gente acaba não entendendo muito bem por causa de algumas expressões que há nele, mas é um salmo muito rico, é um do que eles chamam de salmo messiânico, que alguns intérpretes acreditam que ele tem a ver com uma palavra, né, para o futuro do próprio Jesus, né? Israel, que legal, que bom. Sejam bem-vindos, queridos. Solange, Priscila, o Israel que nos citou aqui, né? Eu creio que seja o Israel da Paloma, né? Que perdeu o seu pai, a Paloma perdeu o seu padrasto hoje, ele perdeu o seu sogro. Que o Senhor esteja renovando as suas forças, né? A cada momento. Solange com a gente, tá? Priscila, Grace e Carlos, né? Que bom, Tânia, Paulo e a Sueli, né? O amigo Gelson já está fora do isolamento, para a glória de Deus, está bem, graças a Deus. Que bom saber essa notícia, Paulo. A Vânia também, e o Jorge, que bom. A Grace dando uma boa noite aqui para a igreja também, né? Rose chegando, muitos queridos, né, conosco nessa noite. A gente vai falando e às vezes pode esquecer de alguém, que ninguém se sinta aí deixado de lado, tá? Mas eu queria... que legal, a mãe da Grace está assistindo lá de Jaguaraíva, no Paraná. Que bom, prazer, viu? A gente poder estar juntos aqui nesse tempo. Eu queria ler com você o Salmo 24, se você está com a sua Bíblia aberta. Queria que você abrisse aí no Salmo 24 e nós vamos ler esse texto e tirar dele algumas lições importantes. Joana está aqui também, Vanor e Lourdes, coisa boa ter esse pessoal aqui conosco, né? Fabrício, manda um abraço para Yasmin, né? A Juliana já está ali com a gente ali em cima. Vamos ler esse Salmo, Salmo 24? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente,
o Senhor valente nas guerras. Abrem-se, ó portais, abrem-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Boa noite também, Eliane, lá de Carianos, a Everlane, que bom. Samuel, um abraço. O Samuel está de aniversário hoje, né? O Samuelzinho, nosso querido. Que Deus abençoe. Parabéns, Samuel. Que Deus te abençoe sempre aí, né? Douglas também está assistindo com a gente. Queridos, esse salmo é um salmo que tem a ver com uma cena. Alguns comentaristas acreditam que sim, que tem a ver com uma cena de 2 Samuel 6. E essa cena é quando há uma vitória do povo de Israel contra os filisteus, grandes inimigos de Israel, e aí a devolução da arca, que tinha ficado com eles há algum tempo, e que essa arca, então, depois de 20 anos, retorna para Jerusalém, para a cidade santa. E é como se fosse uma procissão daquele povo, imagine só, chegando a arca da aliança, depois de tanto tempo deixada num outro lugar. Para que você entenda e alguns relembrem, a arca da aliança representava para o povo de Israel a presença de Deus. Então a arca, onde ela estava, Deus estava presente. Se você lembrar de uma cena, o povo está andando pelo deserto e aí a arca estava no meio. Quando parava a arca, o povo parava. Quando a arca levantava, eles continuavam andando. A presença de Deus era a coisa mais importante, e é a coisa mais importante na nossa vida, mas era a coisa mais importante para aquele povo. Então a ideia da arca era a representação da presença de Deus. Não podia imaginar o povo longe de Deus. A presença de Deus era responsável pela bênção. Então, longe da arca, longe da bênção. Então, para aquele povo, eles estavam longe da bênção, longe de Deus, longe da presença de Deus. E aí, essa arca volta, que a Raquel está dizendo que o Bento está de aniversário hoje também, né? Deus abençoe, viu, Bento? Bento lá de Pindamonhangaba. Que Deus abençoe você também, esse povo fazendo aniversário aí, né? Quando eles voltam, há uma procissão, há uma festa muito grande. Esse retorno da arca para o seu lugar devido, que seria o templo lá em Jerusalém. E aí, eles vão cantando algumas músicas, é como se fosse alguém puxa uma música e o povo responde. E há duas perguntas que nessa procissão vai se vai sendo ecoadas, vão sendo feitas. A primeira delas é: muito bem, nós estamos indo para o templo agora, para entregar a Arca da Aliança, para colocar lá a presença de Deus definitivamente no meio do povo de Israel. Mas quem é que pode subir ao Monte Santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Em poucas palavras, quem é que pode ir prestar culto a Deus depois de tanto tempo? Quem é que tem condição, quem está autorizado para prestar esse culto? E aí a resposta do povo, no versículo 4, é muito interessante. Bom, tem alguns critérios sim para fazer esse culto, para prestar esse culto que é devido ao Senhor, que Ele merece. Nós estamos diante da presença dEle, então Ele merece um tipo de preparo para que a gente possa prestar esse culto. E o primeiro deles é aqueles que têm as mãos limpas. Segundo, que tem o coração puro. Terceiro, que não recorre aos ídolos, essa versão, nova versão internacional, ou que não vive na falsidade. E quarto, que não jura aos deuses, né? Ou que não fica com a sua língua enganosa. Esses 4 critérios eram que estavam sendo colocados como base para que o povo pudesse voltar a adorar o Senhor no seu santo templo.
Depois a segunda pergunta é, tá, mas a quem nós vamos adorar? Quem é esse Rei da Glória que nós estamos indo adorar? Bom, esse Rei da Glória, a resposta no 8 e no 10 é que ele é o Senhor forte e valente e o Senhor dos exércitos. E aí, essa expressão de quem é esse Deus Todo-Poderoso, esse Rei da Glória, o que criou os céus e a terra, e que do Senhor dele é a terra e tudo que nela habita, ou seja, não existe nada que seja dos homens, de alguém, de propriedade exclusiva de alguém, ou propriedade particular. Todas as coisas pertencem a esse Rei da Glória, por isso ele é majestoso, por isso que ele é Senhor. Então, abram-se as portas da cidade, do templo, para que entre o Rei da Glória. Esteja aberta essas portas para que ele possa entrar. Não fechem essas portas. E aqui tem umas expressões, portas antigas ou portais eternos, né? Talvez na sua versão, na sua tradução, tenha portais eternos. Ali alguns interpretam como portais da eternidade, não. Ali está dizendo de portais que têm uma antiguidade tão grande, tem um tempo tão grande, porque são muito antigos, que eles são quase que eternos, né? São antigos, por isso eles são quase que eternos. Essa ideia de que é uma ideia de duração. Então, e alguns dizem que quando reclina a cabeça é porque o portal está totalmente aberto, senão é uma porta pequena e para as pessoas passarem. Mas isso tudo é especulação, na verdade o propósito aqui é dizer, olha, o templo precisa estar aberto, porque o rei está chegando. E ele vai entrar no seu santo templo para receber a adoração, porque a presença dele está clara aqui. Quem é o Rei da Glória? Vamos pensar na mentalidade daquelas pessoas que estavam caminhando naquela procissão. Está indo a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representava para aqueles homens e mulheres de Israel a presença de Deus, porque continha três elementos dentro daquela arca marcantes, que tinha a ver com a ação de Deus e a presença de Deus no meio do seu povo. O primeiro deles, as tábuas da lei. E as tábuas da lei estavam ali para dizer que o Rei da Glória é um rei que nos orienta através das suas leis, dos seus mandamentos. A presença de Deus também nos dá orientação, nos dá direção, nos dá propósito. Aquele que segue a palavra de Deus, aquele que vive na palavra de Deus, vai ter condição de se orientar em qualquer circunstância da vida, porque ele vai se orientar pela presença de Deus, que é através da sua palavra. Ele vai, então, viver segundo a palavra de Deus, orientado pela palavra de Deus, direcionado pela palavra de Deus. E então ele vai poder ter as suas mãos limpas, o seu coração puro, não vai recorrer aos ídolos, porque aqui a expressão recorrer aos ídolos quer dizer gente que recorre aos meios que os homens criam. Porque o que é um ídolo? Um ídolo é algo que a gente inventa, que a gente cria, que a gente manufatura, que a gente constrói. O que Deus está dizendo aqui, aliás, o que o salmista está dizendo aqui, que aquele que está sendo guiado por Deus é aquele que não permite ser guiado nem recorre aos ídolos, porque ele é orientado pelo próprio Deus. Ele é dirigido pelo próprio Deus. Esse é o Rei da Glória, que nos orienta. Então ele não vai jurar e nem vai falar maldosamente, ou levianamente, ou mentirosamente, porque ele está pautado por aquilo que é certo, correto, a palavra de Deus. Quando o povo então estava andando em direção ao templo, eles diziam assim, eu preciso fazer um autoexame, porque eu estou indo adorar o Rei da Glória. E o Rei da Glória exige de mim uma postura de santificação. Minhas mãos, meu coração, minha boca e a minha intenção da mente. Segundo elemento que havia naquela arca era o maná. O maná era algo incrível que Deus preservou. E você lembra de Êxodo, vai dizer que quem pegava mais apodrecia o maná. Mas aquele maná que ficou de amostra dentro da Arca da Aliança, ele não se apodrecia. E essa era uma demonstração de que havia ali uma provisão. A provisão de Deus
Deus estava no meio do seu povo, dando provisão. É claro que conjecturas de que se tinha esses elementos lá dentro ou não. Mas para o povo de Israel, a Arca da Aliança representava também aqueles três elementos. E aí eles olhavam para aquilo e diziam assim: o Deus da glória é um Deus de provisão, é um Deus que cuida de mim. E por isso a minha postura não deve ser recorrer a outros deuses, nem a outros ídolos, porque é Ele quem me sustenta, é a Ele que eu devo recorrer. Terceira ação que estava ali dentro, o cajado, o poder de Deus. O poder de Deus que se manifestou diante daqueles homens lá no Egito. Quando nós olhamos para essa cena, nós percebemos que nós não podemos recorrer a outro poder, porque senão isso não é santidade ao Senhor. Então me tira o direito de adorá-lo e de prestar culto a Ele. Tudo isso passava na cabeça daquele povo enquanto eles estavam cantando. Quem é que pode entrar? Quem é que valoriza a presença de Deus? Quem é que pode entrar para cultuar nesse santo lugar? Só aqueles que realmente estão dispostos a viver uma vida de mãos limpas, de coração puro, que recorre só a Deus e que não fica com seus lábios enganosos. É um lábio que está já curado, restaurado pelo poder, pela presença e pela provisão de Deus. Essa é o que vai poder cultuar. E quem é o rei? É esse, todo-poderoso, rei dos exércitos, forte, valente e que dá provisão, que dá poder e que tem poder, provisão e orientação. Então abra as portas porque esse rei quer entrar. O que eu queria trazer para você nessa noite de reflexão? Daqui a um tempo a gente vai voltar a nos reunirmos no que a gente chama de templo. Porque como igreja nós não deixamos de ser igreja. Todos os momentos que você está cultuando e adorando a Deus, ali é um culto, ali se faz o templo e ali é a igreja, porque você é igreja. Nós vamos voltar a cultuarmos juntos e adorarmos juntos como assembleia, né, de Deus nessa terra. Como pessoas que vão estar adorando ao Senhor juntos, num ambiente, num local. A pergunta que eu faço é: você durante muito tempo e eu durante muito tempo nessa quarentena fizemos a nossa higienização. Durante muito tempo nós limpamos as nossas mãos com álcool gel, lavamos as nossas mãos, purificamos os nossos corpos por causa de um medo de um vírus que poderia nos infectar. O nosso medo de que esse vírus pudesse entrar e alojar no nosso pulmão e adoecer o nosso pulmão. E por isso a gente tomou máximos cuidados. Todas as vezes que eu saio de casa e retorno, as minhas roupas já ficam aqui na área de serviço, eu tomo um banho, eu lavo as minhas mãos, depois eu passo álcool nas minhas mãos, eu tomo o maior cuidado com isso. Por quê? Porque eu quero estar bem, eu quero estar são, eu quero estar curado, eu não quero ter doença em mim. Talvez seja essa a reflexão que a gente tem que fazer quando a gente sair da quarentena. Espiritualmente, nós precisamos manter as nossas mãos limpas, para que o nosso coração esteja puro, para que a nossa língua esteja pura, para que a nossa mente esteja pura, para que a gente possa voltar curados de uma quarentena para poder prestar um culto que deva ser feito ao Senhor. Quem estará lá é o mesmo que está aqui na sua casa. É o mesmo. Mas que nessa procissão santa a gente possa ir perguntando: quem é que pode cultuar o Senhor depois da quarentena? Aqueles que na quarentena lavaram as suas mãos. Aquele que na quarentena não permitiu que o vírus
da maledicência, o vírus da murmuração, o vírus da condenação, de seja qualquer pessoa, o vírus do pessimismo, o vírus do pecado do orgulho, dizendo que eu estou certo, você está errado, o pecado do partidarismo, onde a gente separa irmãos porque eles pensam diferente da gente, um monte de pecado que foi entrando dentro do nosso coração no meio dessa pandemia. E aí a gente, depois que termina essa pandemia, a gente quer sair de casa, ir ao templo e adorar o Senhor sem nenhum questionamento, sem nenhuma análise, sem nenhum exame de consciência. Essa é a hora da gente fazer isso, porque depois que acabar esse tempo, que a arca voltar para o templo, que a gente vai ter a presença de Deus, nós vamos poder estar com as mãos limpas e o coração puro, para poder dizer ao Senhor com nossa boca que Ele é o Rei da Glória, e que Ele foi o mesmo que cuidou durante a pandemia todinha. Foi Ele, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele vivem. Esse é o Rei da Glória. Ele não deixou a sua glória, a glória dele não murchou, não diminuiu, não perdeu o seu espaço porque houve um vírus. Não, a glória dele é ressaltada mais ainda, porque no meio da pandemia nós estamos descobrindo o quanto nós estamos doentes, o quanto nós precisamos de cura, o quanto os vírus vão entrando dentro de nós. Minha orientação é: lave suas mãos, limpe o seu coração, freie a sua boca, examine a sua mente e entenda que a arca do Senhor, a presença do Senhor já está no nosso meio. E vai chegar um momento que a gente vai poder fazer esse culto de prestar louvores juntos como Igreja de Cristo, como comunidade, num ambiente. Mas quem pode fazer isso? Quem vai poder adorar mesmo a esse Deus, o Rei da Glória? São esses. Então, lave suas mãos externamente, mas as lave também internamente. Cuide para que o vírus não pegue o seu pulmão, mas cuide para o coração seu também estar curado no fim da quarentena. E ao final disso, nós vamos subir ao santo templo do Senhor e nós vamos dizer: abram as portas. Não existe mais decreto, não existe mais nenhuma lei que nos proíba da aglomeração e do ajuntamento. E agora tem uma multidão de gente com mãos limpas e coração puro e bocas para louvar o Rei da Glória. Vamos fazer isso, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos dizer que Ele é o Rei da Glória e que não existe nada que pode nos impedir de adorá-lo em qualquer lugar, mas que nós esperamos aquele momento de voltarmos ao santo templo, ao local, porque ele não é santo, ele é um local apenas, mas é um local, e juntos adorarmos ao Senhor, com mãos santas, corações puros, bocas que foram curadas por Deus na quarentena e mentes que olham e veem só o mundo através da lente do Senhor. Pai amado, Rei da Glória, que essa quarentena sirva para nós lavarmos as nossas mãos espiritualmente, limparmos os nossos corações e que a nossa boca seja boca santificada, purificada, nossa mente restaurada, para quando as portas abrirem, que se for permitido, ó Deus, o santo ajuntamento, que seja o culto que lhe agrada, porque o Senhor estará presente, porque o Senhor está presente onde o seu povo adora o seu nome. Pai, cuida disso, cuida desse vírus do nosso coração. Não permita que o pecado nos tome nesse tempo. Não permita que ele nos desanime, que ele faça com que a gente perca o foco e assim não consiga ver a sua presença. Senhor, que cada um que está ouvindo aqui seja tomado pelo desejo de viver uma vida de santidade ao Senhor. É isso que eu oro, Senhor, agradecendo pela vida de cada um,
que o Senhor os guarde, os cuide, que o Senhor fale com eles, ó Deus, no momento, ó Deus, de angústia, talvez na calada da noite, onde o sono é perdido, onde eles acordam e são despertados, Pai, pelo medo, pela angústia, pela tristeza, pela solidão. Mas, Senhor, que eles saibam que o Senhor está presente no meio do seu povo. Sintam a sua presença, desfrutem da sua presença. Orem ao Senhor, limpem suas mãos, cuidem do seu coração. E assim, ó Deus, continuem adorando ao Senhor em culto em todo momento. Até que o momento a gente possa se reunir. É assim que eu oro, pedindo a sua bênção sobre eles. E que eles sintam o seu cuidado. E a sua bênção, como o versículo 6 diz, estes receberão a bênção do Senhor. E o Senhor lhes fará justiça. Que eles sintam a sua bênção e a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Olha aqui, há uma melhora aqui do Célio e da Laís, né? Que bênção, né? A esposa Paula, que era de Florianópolis, né? Que estava com coronavírus. Estamos orando por eles, que bênção que estão melhores. Eu vi aqui alguns agradecendo também, né? A Noemi, a Noemi de Curitiba, fazendo a gratidão, porque o tio dela era o seu Altamiro. Altamiro muito querido, né? E que Deus o levou e está agora sem nenhum problema, só alegria e a presença gloriosa de Deus 24 horas, né? E que o Senhor esteja consolando também o coração da Noemi, cuidando do Jorge, que fez cirurgia, e tantos outros aí que estão vivendo esse momento de pós-cirurgia. Coisas boas a gente tem visto aqui, né? Gente sendo restaurado, curado, glória a Deus por isso. Deus abençoe, queridos, uma boa noite e faço um apelo àqueles que querem nos ajudar no Fundo de Auxílio aos Necessitados, né? Você pode fazer isso por nossas contas e mandar o depósito dizendo lá que é o FAM. Se alguma informação mais detalhada, você pode me procurar no privado, porque eu quero passar essa informação para você. Nós estamos levantando alguns nomes, pessoas com dificuldade, para que ninguém possa vir ter falta. Eu sei que existem muitas ações solidárias, não só pela Igreja de Cristo, ONGs e pessoas, mas nós fazemos não porque esperamos alguma coisa, nós fazemos porque já recebemos algo. Recebemos de Cristo Jesus a salvação e isso é impagável. Que bom, né? Que gostoso a gente poder participar juntos. Zete, a Vânia e tantos outros aqui também tenham uma semana abençoada. Um restante, na verdade, amanhã é um feriado que a gente não pode sair de casa, né? Mas que você celebre com a sua família a Páscoa, que você possa ter esse tempo pensando que Jesus morreu e ressuscitou e Ele é o Rei da Glória. Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus.